Boa noite, estamos iniciando o nosso TV Com em Debate pelo canal 11 da NET. Aproveitando para dizer para todos os nossos telespectadores, nossos amigos e telespectadores, que desde ontem o nosso programa está ao vivo também em São Vicente e na Praia Grande. É sempre muito bom saber que a TV Com está conseguindo alcançar novos horizontes. É muito bacana, a gente encontra as pessoas nas ruas e elas vêm comentando, e é isso mesmo, TV Com primando pela qualidade, dando passos firmes, seguros e procurando levar a você, nosso telespectador, o que tem de melhor em termos de discussão, de debates sobre a nossa cidade e sobre a nossa região. Hoje nos nossos estúdios temos dois ilustres convidados. Quero apresentar aqui à minha direita o advogado Ayrton Cinto, advogado no Guarujá, um homem muito atuante, um profissional muito competente, que tem o seu trabalho reconhecido por toda a cidade, por toda a pérola do Atlântico. Ayrton, boa noite, é um prazer tê-lo aqui no programa. Rogério, boa noite, o prazer é nosso, uma satisfação estrear aqui com você no TV Com Debate. Muito bacana a gente poder discutir aí problemas, mas principalmente soluções para a nossa querida cidade, como você bem falou, a pérola do Atlântico. É isso mesmo. E também recebendo o nosso amigo, comentarista aqui da casa, dentista, colunista social, a simpatia, que é o Durval Cap. Durval, prazer novamente dividir a bancada com você. Obrigado, Rogério. Um prazer todo meu estar com você de novo. Eu sei que você passou umas férias aí gostosas com a criançada, aproveitando bastante. Um prazer estar com o Ayrton. Ayrton com Y, né, Ayrton? Com I, com I. Ah, com I? Eu sou mais simples, né? Desculpa, eu pensei que estava mais humilde, é com I mesmo. Mas, Ayrton, sinto um prazer essa pessoa ilustre dentro do Guarujá. E dizer a você que também a minha felicidade por São Vicente e Praia Grande estar integrando de novo, né? Nós tínhamos realmente esse programa que se estendia para lá e retornando ficou um tempo sem ser ao vivo, com uma limitada, e agora a gente podendo estar... Esperamos em breve estar em Guarujá, Ayrton. Vamos unir, se a gente consegue estender. Unir forças para isso, vai ser muito porque importante. Eu acho que do jeito que a TV Com está crescendo, eu acho que dentro dessa transbordância, quanto mais a gente almejar essa conquista de toda essa... É uma gratificação para nós, porque afinal de contas a gente fala sobre todos os âmbitos gerais de toda a Baixada, né, Santista? É isso mesmo. Eu acho que é importante. Não, né? E principalmente, sem dúvida, principalmente o nosso programa, o TV Com em Debate, que a gente procura priorizar as políticas públicas, as discussões dos problemas, a gente procura fazer com que o telespectador esteja sempre participando, opinando, para que a gente possa juntos encontrarmos a melhor solução, porque eu acho que, tenho certeza, hoje nós não podemos mais pensar em Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá. Nós precisamos pensar de forma metropolitana, até porque a maioria das nossas cidades que compõem aqui a região metropolitana, elas não têm uma divisão física, nenhuma barreira natural que não possa ser quebrada. Então a gente precisa falar de região metropolitana. E para isso, Ayrton, até... vou iniciando a nossa conversa, dizendo, eu sei que você é presidente da Comissão de Saúde Pública da OAB do Guarujá. A gente tem lido alguma coisa a respeito no Guarujá, a gente acompanha todas as administrações, inclusive vai ter a inauguração de um equipamento em breve, amanhã, dia 15. Mas a gente escuta muitas reclamações também, de uma forma geral, né, Durval? Acho que a saúde anda uma porcaria em todo lugar, para falar o português. Exato, claro. falou Quem falar que a saúde está boa, nem a particular, muito menos a pública, né? Queria que você falasse um pouco mais, principalmente do Guarujá, que é onde você atua mais. Rogério, você frisou bem essa questão do acesso à saúde pública, que não é um privilégio, entre aspas, estar tão ruim no Guarujá somente. É um problema que afeta demais cidades. Claro. Como você bem falou, a região metropolitana sofre com isso, aqui da Baixada. O estado de São Paulo sofre, que é o principal estado em questão de estrutura, seja em serviço público da saúde, seja em outros.
Então o Brasil sofre mais ainda aí nos rincões, aí no sertão, no interior. A gente sabe que existe uma dificuldade tremenda do cidadão ter acesso a um serviço público de saúde eficiente, eficaz. Mas no Guarujá é um pouco pior. Eu digo para você com extrema infelicidade, sem alegria nenhuma, ao contrário. A gente percebe que há muitos anos não se faz investimento na área da saúde pública, para criar um acesso à saúde pública no Guarujá. Eu converso muito a respeito disso com o Dr. Marco Boteon, que é um amigo nosso em comum, que eu como presidente da Comissão de Saúde Pública da OAB e como advogado atuante nesta área também, eu me socorro de algumas informações da expertise do Dr. Marco Boteon na questão de gestão pública da saúde. Para cada dia mais a gente poder discutir isso com propriedade. Aproveitar a oportunidade para mandar um forte abraço ao Dr. Marco, que também é um amigo aqui da TV Com, também, uma pessoa muito querida e um profissional muito competente também. Muito competente e mais do que um profissional competente tecnicamente. Ele é muito humilde, né? Ele é tímido nessas questões, mas por ele eu posso falar. A questão humana do médico e do gestor público que ele é na área da saúde. Isso é muito importante, né, Durval? Você também como profissional da saúde. A gente precisa humanizar o atendimento, o acesso à saúde pública. E no Guarujá, a população sofre demais com a falta de equipamentos e quando existe equipamento, sejam as UBSs, as USAFAs, aliás, a Prefeitura do Guarujá, amanhã, dia 15, que é o dia do padroeiro, né, da nossa cidade, que é feriado no Guarujá, ela entrega lá no Jardim Brasil, lá no Morrinho, no final do Morrinho, que o pessoal chama de Morrinhos 3 ou 4, ali, é periferia sim, povo sofrido, carente, ela entrega uma USAFA. A USAFA é a Unidade de Saúde da Família, é um equipamento que está dentro do projeto do governo federal, do Ministério da Saúde, de atuação junto aos municípios para descentralizar o atendimento à saúde pública, que é o grande lance. O pessoal no Guarujá reclama muito, eu quero um hospital enorme no Guarujá. Isso não resolve. O equipamento é novo, assim, o prédio, o espaço físico onde ele está, foi construído recentemente? Construído com verba do governo federal. Eu não vi, a dar uma olhada? Mas amanhã eu estarei lá. Inclusive eu convoco as pessoas, vocês todos que estiverem vendo a gente pelo portal aí, pelo site, né, do www.tvcom.com. É importante que compareça. Eu estarei lá. Mas o grande problema, que também discuti isso algumas vezes, conversamos, trocamos figurinha, eu e o Dr. Marco, entre outras pessoas, envolvendo a questão da gestão pública da saúde, não basta você criar um equipamento, não basta você fazer um contato com o governo federal e conseguir a verba e construir a USAFA que será entregue amanhã. É preciso ter estrutura, ter equipe que continuamente, de forma que não haja a interrupção da atuação do médico, do enfermeiro, dos atendentes para a população. É preciso criar as equipes, manter as equipes. Eu sei que é um problema que o Brasil inteiro vive. O governo federal está trazendo médicos de fora, uns questionam, outros não. Cada um tem a sua razão. O importante é que tem que ter médico na porta de entrada do acesso ao serviço de saúde pública dos municípios. É preciso uma gestão muito forte, muito importante nessa área, para colocar o médico dentro da USAFA, da UBS, dos hospitais, das UPAs. E eu disse que no Guarujá, agora justificando o porquê, o Ayrton Cinto disse que no Guarujá é um pouco pior. Porque não é tratado, no meu ponto de vista, respeitadas as opiniões diversas, inclusive de quem está na gestão da cidade, que é a professora Antonieta e sua equipe, que eu respeito, mas eu tenho o direito de divergir, mas tenho a obrigação de apresentar sugestões. É preciso atentar para prioridades da cidade, não necessidades. Eu digo a vocês que passa por um momento ruim por conta de uma situação de não atendimento à prioridade. Aeroporto é importante para a região metropolitana, inclusive, é importante. A ponte ou o túnel que vai ligar a Santos agora já é importante. Tudo é necessidade, mas não é prioridade. Não adianta eu querer colocar a nossa cidade, Guarujá e Vicente de Carvalho, num ponto de modernidade, do seu ponto de vista de equipamentos públicos, se eu não atender prioridades. Guarujá é uma cidade pobre. 1/3 da população, 100 mil pessoas moram em morro, área sem regularização fundiária ou a favela no chão mesmo. 100 mil, 1/3 da população. Somos 300 mil. É preciso políticas públicas fortíssimas nessas questões básicas. E eu acompanho essas questões da saúde pública, o acesso, ou a falta do acesso à saúde pública eficaz. E eu digo a vocês com certeza que é preciso fazer muito mais. Amanhã, parabéns, vai inaugurar. Quero ver se vai manter. Tem que ter médico para atender o povo. Isso é importante. Durval, até aproveitando a fala do Ayrton, porque ele tocou num ponto importante que é o dilema, por exemplo, do programa Mais Médicos
do governo federal. Porque você ter o profissional é importantíssimo. Você, como um profissional da área de saúde, claro, você não faz a saúde sem o profissional de saúde. Mas não adianta você ter o profissional também se você não tiver infraestrutura para ele. Então é aquilo, não adianta você trazer o melhor médico da Venezuela, dos Estados Unidos, de Cuba, de onde for, e mandar ele lá pro Cafundé do Judas, para ele ter um local lá onde nem uma esterilizadora, não sei nada, o cara não tem nem band-aid, não tem os instrumentos necessários, então é difícil. Então eu bato muito nessa tecla, viu, de você interiorizar a medicina, que eu acho que é uma solução para o país. Você ter profissional de médicos, eu não vou nem entrar no mérito de trazer os médicos de fora ou não. Acabou se falando muita coisa, algumas coisas eu concordo, outras não. Sim. Até porque eu tenho consciência que o Brasil é o maior importador de engenheiros, já falei isso aqui, é o maior importador de engenheiros do mundo. Então, você precisa dos profissionais. Nós somos um país novo, que está procurando se desenvolver, que está em crescimento, então alguns ajustes vão ter que ser feitos ao longo do caminho. Agora, mais importante seria interiorizar a medicina. Você, por exemplo, formar novos hospitais universitários, onde você pudesse levar ao interior os profissionais, os estudantes, e que lá se formassem, lá começassem a clinicar. Quer dizer, você interiorizar a medicina. Queria saber o que você pensa a respeito, Durval, até porque você mexe muito nessa área, né? Eu acho que já disse aqui mais de uma vez, realmente o grande problema que eu sinto é os vencimentos que os médicos têm. Foi-se dado na semana passada que havia necessidade de várias partes da medicina aqui, que não estavam, as especialidades, que não estavam tendo elementos para cumprir aquilo. Agora, eu te pergunto, por que isso? Não é por falta de médico. Eu tenho certeza que tem vários médicos aí para se trabalhar. Acontece que o grande problema é que a prefeitura paga muito pouco. Durval, deixa eu só te interromper um minuto. Ailton, eu sou advogado como você, nós sempre ouvimos, não sei você, eu sempre ouvi falar que a medicina é no sacerdócio. Eu acho que não precisava nem receber, médico precisa receber. A mesma coisa que vocês, advogados, precisam, nós dentistas precisamos, engenheiro. O médico vira e fala, não, a medicina é um sacerdócio, eu preciso, não deveria nem receber, pô. Aliás, o médico faz um juramento importante, né? O profissional da área da saúde faz um juramento importante. Ele recebe realmente um juramento que é importante. Nunca deixar de atender aquele que tem uma necessidade premente. Não, isso é evidente. É claro, mas a precisa vida, receber o seja uma coitado, se remuneração você olhar bem hoje, você como um pai, querendo hoje ter uma filha, se a sua filha disser, pai, eu quero ser médico, eu quero ser médica, evidentemente vai ver o custo que é para você. Custo-benefício hoje. Em cima do que o Durval falou, a gente acompanha essa questão da carência em algumas áreas do profissional na área da medicina. No Guarujá, a reclamação é enorme pela falta de pediatras. E é mesmo, mas não é só no Guarujá. Mas as pessoas falam, não tem como justificar, mas no Brasil inteiro está faltando. Eu moro no Guarujá, eu estou no Guarujá, eu trabalho no Guarujá, vivo lá, faço política no Guarujá, é lá que eu quero ver resolvido o problema. Claro. Inclusive com o Dr. Marco, eu estava conversando, o Marco Boteon. Hoje o pediatra, além de não ter, você tocou no ponto principal, não dá para você colocar o melhor médico sem dar estrutura mínima. Então não há estrutura para o pediatra e o pediatra ganha muitíssimo pouco. Não é que falta pediatra porque o pediatra não quer atender no Guarujá. Hoje está rareando a especificidade da atuação do médico pediatra por conta disso. Eles vão para outras concentrações de atuação. Eu escutei isso do pediatra dos meus filhos. E você me permite um adendo. A nossa beneficência portuguesa, este coração aqui, ao nosso lado, aqui em frente, está numa situação precária. Por quê? Vem dizer que é por isso, por aquilo, porque a diretoria, porque são desmazelamentos de certas áreas e tal, nada disso.
O grande problema é o que se paga por aquilo que cada pessoa vai lá e é empregado dentro dela. E o que se fica devendo para o hospital. Está sempre trabalhando no vermelho. Sempre trabalhando no vermelho. Você há de convir, nós mesmos, se nós Você tivermos... diz a tabela SUS, principalmente. Tabela SUS, principalmente. Essa tabela, então, meu Deus do céu, se você vê, averigue e depois você... Ela é muito deficitária. Quanto que o SUS paga para um pediatra no atendimento na rede? Uma consulta? Eu não tenho ideia. Eu sei que é um valor inferior ao que custa. Olha, eu acredito muitíssimo inferior. Eu acredito Além disso, que deva ser inferior a um professor dando uma hora de aula. Não chega a R$20. Alguém ao vivo, temos aí alguém que possa informar isso para a gente. Pode informar. Eu creio que não chega. Creio eu que não chega a consulta do pediatra no SUS, não chega a R$20. Isso é lamentável. Agora eu te pergunto, se para nós isso desfavorece, por que nós vamos lá trazer os de fora para cá e dar para eles R$10 mil? Esse é um ponto absolutamente questionável. Então, mas espera aí também, vamos ser justos também. Pelo que eu sei, o programa Mais Médicos abriu a possibilidade para qualquer profissional brasileiro que quisesse participar, para ganhar os mesmos 10 mil. Não. Se fizer em período integral. Sim. Período integral. Período integral. É aí que é o problema. Não, aí o médico que aderisse teria que abrir mão de tudo. Esses médicos que vieram de fora... Quantia. Não, senhor. Sim, pelo que eu sei, eu vou até perguntar a algum dos nossos telespectadores que tem essa informação, que ligue para cá, participe, 3014-2341 e participe com a gente, dê a sua informação, contribua com o debate. Se eu não me engano, foi aberto para que o profissional brasileiro também aderisse ao programa. Não, isso foi aberto, você é certeza, você tem razão. Foi aberto para qualquer médico, independente da nacionalidade. Houve uma adesão virtual de milhares de médicos e pouquíssimos compareceram. Exatamente, porque não teve porque interesse. Viram depois que talvez, aí eu não sei te dizer. É aquela coisa, o período era integral, os 10 mil, ele teria que abrir mão do consultório dele e de eventuais plantões que ele tinha junto ao... Tudo bem, mas aí, então precisa ver. Então, esses que não... Então a gente precisa ser justo. Então, esses que não se inscreveram, mas não compareceram para aderir, tiveram porque ganham mais do que os 10 mil. Por exemplo, eu não vou abrir mão do meu consultório, do meu não sei o quê, vá para esses 10 mil. Então, porque eu tenho certeza que aquele que fazendo toda essa carga horária, correndo daqui, correndo para ali, ganha menos de 10 mil, ele preferiria aderir ao programa. Sim. Mas na verdade, se você for imaginar hoje um médico e valendo-se desses planos de saúde, você vai ver que realmente fica difícil para ele ganhar R$10 mil por mês. Tá difícil. Aquele glamour que envolvia a profissão do médico, que é absolutamente importante, acabou. Mudou muito. Mudou muito. Aliás, o médico... Eu entrei com uma coisa interessante. Eu, na condição de advogado, cidadão, político e presidente da Comissão de Saúde Pública da OAB, eu patrocinei uma representação em 2011, junto ao Ministério Público, para que a promotora da saúde pública, ela determinasse a gestão da prefeita à época, para que colocasse o controle de ponto digital. Porque a gente via muita reclamação, porque como há bons médicos... Muito dedinho de silicone. Muito dedinho de silicone. Eu preferia correr o risco de que eles fizessem os dedinhos igual diadema, né? Foi diadema? Porque a reclamação é a seguinte. Primeiro que a minha representação trazia algumas sugestões. Porque para criticar do jeito que eu critico, ter esse direito de criticar, eu tenho que ter a obrigação também de não só criticar, apresentar solução. Isso eu acho que é coerente. Evidência, o político coerente acho que é esse. Quando você está criticando, você está se colocando em evidência. Sim. Então, atrelado a isso, você procura uma obrigação, né, uma sugestão. Eu acho que no criticar por criticar, a ideia é essa, fica vazio. E eu falei assim, coloca no Diário Oficial, semanalmente, a tabela, né, o horário, o cronograma de atuação dos médicos, coloca no site da prefeitura, porque a mãe lá no Itapema, lá em Vicente de Carvalho, a criança todo mundo tem filho aqui. Ela sabe até qual vai ser o profissional. Onde estará o pediatra? Que vai onde estará o ortopedista? Uma ideia bacana essa. E a promotora entendeu que isso não é matéria... Veja bem,
não é matéria de saúde pública, mandou arquivar minha representação. Poxa. E eu fui conversar com alguns vereadores e eles não entenderam que a ideia é interessante. O porquê, quem tem que responder são os vereadores, não sou eu, dos vereadores do Guarujá. Até porque se for publicado com antecedência a grade, sim, não quer dizer que eventualmente não possa ter uma alteração desde que justificada. Até faltar. Até faltar, pode acontecer um imprevisto, mas seria interessante. Sabe que é uma boa até para Santos isso, hein? Aliás, gostei bastante da ideia, hein? É uma boa no Brasil inteiro. É, o Brasil. A gente pode dar essa sugestão. O Diário Oficial não é só para fazer propaganda das aqui obras. da TV Com, a Fernanda Vanucci. A Fernanda, mandar um beijo para Fernanda Vanucci, para o meu amigo Augusto Capu de Casa, que deve estar nos assistindo em casa. Augusto, você faz falta aqui no TV Com a gente. Mas é uma ideia bacana essa, não é, Durval? Eu questionei, né, Rogério? Eu questionei os vereadores, que são os fiscalizadores. O papel do vereador é legislar a favor da coletividade. O vereador não pode continuar o seu trabalho assistencialista, que o levou até a Câmara, até conseguir o cargo de ficar levando cesta básica, botando dentro do carro, levando fazer exame em outra cidade, onde tem um equipamento, por exemplo, que não tem lá no Santo Amaro, no Hospital do Guarujá. O vereador é legislador, primariamente, depois fiscalizador. Então eu não vejo interesse em questões coletivas. Isso daí é uma ideia que eu sou sincero, eu não inventei essa ideia não é minha. Eu consultei, eu estudei e vi que existem diversas cidades que adotam isso. Muitos médicos não querem isso. Você percebe que ele vai ficar com o seu horário apertado, às vezes ele combina você 15 minutos mais cedo, mais tarde, até aí tudo bem. Agora, a gente sabe de médicos que recebem o plantão e não vão trabalhar porque o médico cobre. Quero fazer isso com a ressalva que a grande maioria dos médicos, principalmente em Guarujá, são profissionais dedicados e que, vez ou outra, a gente entrega nossas vidas e as vidas de nossos familiares nas mãos desses médicos e nós confiamos. Agora, isso é uma forma de cortar na carne e fazer uma limpeza. O médico que sabe que tem 4 plantões... Ele vai ter que ir embora. Ele vai ter que optar. Que é aquela coisa que ele sabe que ele está escalado para 2 plantões no mesmo dia. Alguma coisa está errada. Eu posso até dizer... Quando vai fazer 2 plantões no mesmo dia... E aí falta gestão, aí falta coragem, falta atitude. Eu posso até dizer para vocês que eu tive uma vivência. Eu fiquei 14 anos na prefeitura de Praia Grande. Fui dentista na Praia Grande. E nós tínhamos dentro do SOS, que chamava-se na época, o pessoal simplesmente formava uma fila gigantesca para tratar o dente comigo. Sabiam que eu estava lá naquele momento, naquele horário. O povo mesmo em si, vai passando para o outro, sabendo daqui. Eu fazia coisas que eu, sinceramente, cheguei muitas vezes a trazer pacientes de lá para o meu consultório, atender no meu consultório, coisas que eram difíceis, caprichosas, que não tinha condição de se fazer lá no momento. Eu fiz isso muitos anos da minha vida. Mas isso são... Mas isso é como eu falei para você. É isso que diferencia. Isso aí é honrar os homens, a promessa lá. Os homens são essas atitudes. São essas atitudes que muitas vezes a gente passa, e inclusive eu achei que um dos caminhos que eu vi muito dentro disso aí, que era um caminho pelos quais, quanto mais eu atendia mais problemas problemáticos mesmo, eu só avancei com isso. Não, tenho certeza. Só foi um avançar para mim em termos de tecnologia, de forma de atendimento, de forma de como devia de se proceder, assim por diante. Então eu vejo assim, por esse lado. Agora, tempos passaram. Hoje eu não sei como visualizar, mas eu vejo muita gente hoje sempre querendo, de alguma forma... eu acho que isso é do ser humano. Assim, existem aqueles homens que realmente são que a gente vê, ser humanos você na vê, por exemplo, essência. O caso desse médico, saiu lá da casa dele, veio atender uma criança de 12 anos, depois de 14, né? Depois foi baleado por uma criança de 12, morreu. Quer dizer, ele veio, inclusive, da casa dele. Quer dizer, então, tem coisas, se você for realmente contar, quantos desses médicos são dedicados, né? São sem dúvida, é verdade. E eu até diria uma coisa aqui, logicamente falando sobre um assunto que é muito persistente ao momento, o caso ontem daquela moça que recebeu aquela descarga elétrica. Mais uma vez, eu acho que foi um grande erro ali, deixarem um carro adentrar ali aquela
área que não é permitida. Mas acho que foi uma fatalidade. Não, eu digo, não sei se o carro influenciou. Não, aliás, creio eu, acho assim. Mas além, não é só fatalidade. É o caso que já é a terceira vez que ocorre no mesmo local. Então, eu creio que... Dizem que o raio não cai... Hoje eu estive conversando com... Então teria que ser feito um sobreaviso, né, daquilo. É uma coisa que tem que ser preocupante. Os nossos sentimentos à família. Não só esse lado, como o lado também do caso do mesmo médico que foi passar no túnel da Vila Zil pela segunda vez... Foi baleado. E foi baleado. Anteontem. Quer dizer, poxa, meu Deus do céu, a coisa acontece. Aliás, a questão da segurança no Guarujá... Infelizmente é também, eu não sei o que está acontecendo, a gente tem visto as notícias, a juventude principalmente, né, a gente vê principalmente os jovens, uma violência tremenda. Não, esse caso em São Vicente, esse caso São de Vicente, rolê lá em São Paulo. Arrombaram aquele centro do Martim, violência depredando patrimônio público, toda hora isso acontecendo, a gente vê toda noite quase tem um equipamento, um patrimônio público sendo depredado. Semana passada no Guarujá. Em Santos, em Guarujá, na Praia Grande, todo lugar. Esse caso, você soube do caso lá aquele punhado de jovens que pelas redes sociais são convidados a participar dentro Então é um absurdo. É um absurdo dentro dos shoppings. Quer dizer, você imagina você estar no shopping, daqui a um pouco vem um monte de gente lá. Quer dizer, mas isso começou-se de onde? Daqueles os funk, que a polícia entrou com ações seguidas e adiantou muito. Pode ser. Deixa eu só pedir aqui para vocês, chegou um telespectador, o Filete, um grande abraço para o nosso amigo apresentador aqui do TV Com também, Filete. Um abraço para todos, principalmente para o meu amigo Ayrton Cinto. Você, como uma pessoa atuante no Guarujá, o que você pode falar da política do Guarujá e da vinda da seleção estrangeira que vai ficar hospedada, do aeroporto e da região que irá receber o túnel? Ele fez 4 perguntas em uma. Esse é o Filete. Esse é o Filete. Um abração para você. Ele não está aqui, mas está... Eu tô com saudade de você, viu, Filete? Aí, tu quer falar alguma coisa? Ele falou... Quero. Primeiro, a seleção é da Bósnia. Da Bósnia, né? Parece que agora tinha uma outra querendo vir também. Era a Suíça, que aí por conta do sorteio que ele foi para... Eslovênia? Não é Eslovênia? Esse aí eu não sei. Eu discutei ali alguma coisa, estava querendo vir a reboque também. Aí a Suíça declinou e parece que fez contato com a seleção da Bósnia, indicou o Guarujá, e assim que eu fiquei sabendo, eu tomei uma atitude aí. Não é para tentar boicotar, ao contrário, eu quero que as coisas aconteçam de forma correta. Eu fui até o estádio, tirei algumas fotos, postei no Facebook, inclusive eu mandei essas fotos para a Confederação Bósnia de Futebol. Fiz isso para que a gente não passe vergonha. Eu não estou boicotando. Houve um embate caliente, posso dizer, no Facebook, no meu perfil, quando eu me posicionei a esse respeito. Então, respondendo ao meu amigo Filete, a quem eu quero desejar aí um grande, acho que eu não o vi em 2014, um sucesso no nosso ano, Filete. Filete que é uma pessoa especial, eu comungo com ele também esse amor, essa preocupação com os animais. E foi isso que nos aproximou, na verdade, eu e o Filete. E eu não quero que não venha seleção nenhuma. Eu acho que tudo isso é importante. Uma seleção na nossa cidade é importante. O túnel, como ele fala, é importante, Filete. Esse túnel ligando, talvez a única barreira que existe ainda entre as cidades da região metropolitana é essa distância, que é a ilha do Guarujá. Aí vai acabar com essa distância aí, como você bem falou, Rogério. Tudo isso é importante. O aeroporto é importante? Eu só não consigo entender uma coisa, viu, Filete, do aeroporto. O aeroporto funciona há mais ou menos uns 40 anos no Guarujá, ou mais. E agora estão entrando com licenciamento ambiental? Não, é porque o aeroporto, ele antes funcionava só de forma militar, né? Sim, mas já pousava, já subia, já descia avião. Então eu vejo que as coisas no Guarujá, Rogério, elas são, eu não sei se sem querer ou propositadamente, a burocracia reina. Parece que a dificuldade é criada justamente para aquele ditado, né? Para vender
facilidade. Então, Filete, eu digo a você, de coração aberto, o aeroporto é bom, o túnel é bom, uma seleção, seja aqui instalada na nossa cidade, é bom, mas não é prioridade na nossa cidade. Aliás, ele comentou alguma coisa que a gente já tinha falado antes. Dirigir bem uma cidade não é trazer, por exemplo, um túnel, um aeroporto e uma seleção para a Copa. Dirigir bem a cidade é atender as prioridades da maioria da população. Esse é o rumo de um gestor público. Que a gente não tem visto, por exemplo, na segurança, né? Que você hoje, eu fiz faculdade em São Paulo e eu consegui cultivar assim, algumas amizades importantes que eu procurei manter ao longo dos anos. E hoje você fala em pessoal vir para o Guarujá, alguns amigos que a família tinha uns apartamentos, e os caras correm. Eu não, o Guarujá precisa ser assaltado. É assim, quer dizer, você ainda é obrigado. Mas eu vou pedir para a gente comentar sobre isso. Depois nós vamos precisar fazer um breve intervalo. Eu espero que você espere só um minutinho e fique com a gente, nós já voltamos. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento de Fratelli Fato. Rua Tolentino Filgueiras, 77, Santos. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês, no Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Embarque com o TV Tour para os melhores destinos turísticos do Brasil e exterior. Toda semana, aqui na TV Com, você tem dicas imperdíveis de cruzeiros, roteiros e pacotes de viagens. Então, arrume as malas, carimbe seu passaporte e bem-vindo a bordo. TV Tour, a sua revista eletrônica de turismo. Dentro do que acontece no mundo jurídico e na subseção de Santos, no programa OAB em Destaque, na TV Com, canal 11 da NET. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Oficina Frota Vento conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na Rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Estamos no canal 11 no sistema digital
e canal 18 analógico, transmitindo pela net para as cidades de Santos, São Vicente e Praia Grande, atingindo mais de 150 mil assinantes. Em nosso site você acessa a TV Online, que em conjunto com as mídias sociais auxiliam na divulgação da nossa programação. Segundo pesquisa do Instituto IPAT, somos a segunda emissora local mais assistida na Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. Nossa programação conta com os mais variados conteúdos, formando uma grade com quase 50 programas. TV Com, sempre com você. Olá, estamos voltando com o nosso TV Com em Debate. É sempre um prazer tê-lo conosco. Hoje com duas participações, dois convidados muito importantes aqui, Durval Cap, nosso comentarista aqui da casa, o Ailton Cinto, advogado do Guarujá. Nós estamos discutindo sobre várias políticas, principalmente as políticas públicas, algumas ideias estão surgindo e convido a você a participar com a gente. Ligue para nós, faça sua pergunta, o telefone está na tela, você pode mandar a sua pergunta, expressar sua opinião, enfim, participe porque é muito importante. Tenho aqui algumas perguntas que chegaram aqui no intervalo. O Wagner da Zona Noroeste. Wagner, prazer ter você aqui com a gente. O aeroporto deveria ser em Santos e não no Guarujá, pois Santos é a principal cidade da Baixada. Alguém quer comentar primeiro, Durval? Não resta dúvida, seria interessante que a gente tivesse, mas cadê terreno para isso, né? Exatamente. O grande problema é encontrar local para isso. Até porque, né, do Guarujá praticamente já tem uma pista com uma dimensão até considerável, é praticamente igual ao Santos Dumont, tem área de expansão. Eu acho que não teria, porque nós dentro de Santos, só se fosse na área continental, e mesmo assim teria que fazer toda uma infraestrutura nova, um custo. Até porque eu acho que a da base aérea já está praticamente pronta. Sim, né? sem uma dúvida. Questão de adaptação. Até porque, Wagner, a questão é a seguinte: se você quer construir um aeroporto, quando eu falo você, o gestor público, a sociedade deseja um aeroporto na sua cidade, não é simplesmente quer um aeroporto. Primeiro, precisa ter a área. Segundo, envolve todo aí o tráfego aéreo, perto de construções, perto da usina ali, perto de redes de transmissão, a serra. Então, lá no Guarujá, não é questão bairrista, não. Apesar que eu sou bairrista em relação à minha cidade, querer Guarujá e Vicente Carvalho em primeiro lugar. Não, mas é verdade. Mas eu entendo que é uma questão metropolitana, e você bem disse, não é que Santos é a principal cidade. Não existe principal cidade. Para mim, a principal cidade é onde eu estou, que é Guarujá. Para você que está em Santos, é Santos. Santos, sim, é a cidade mais desenvolvida, com índice de desenvolvimento melhor, condições de vida muito melhor. Eu uso Santos não como concorrente, como um exemplo para a gente tentar melhorar a cidade de Guarujá. Eu acho que é importante que fique lá, até por uma questão que a gente debateu aqui no começo, a questão da região metropolitana. A gente precisa diversificar, descentralizar os equipamentos públicos de acesso ao público, o aeroporto é um deles, para poder realmente dar uma característica de uma região metropolitana. Porque quando falta água, quando a Sabesp deixa de fornecer água, falta em Santos, falta em Guarujá, falta na Praia Grande. Então a gente tem que encarar assim a gente como uma região, como um grupo de cidades amigas, não concorrentes, para poder pleitear junto aos governantes mais investimentos. Então você falou bem, principalmente no que tange os problemas técnicos, daquele raio de aproximação. Sim. E tudo. Sabe que, por exemplo, eu venho de uma família de construção civil, ligada à construção civil. Tudo. E há pouco tempo atrás nós íamos construir um prédio na costa. E o prédio estava dentro do raio de aproximação da base aérea.
Então eu tinha um limite de altura que eu poderia construir para não atrapalhar. Então você imagina você resolver fazer um outro aeroporto num outro local onde já existem interferências antigas, porque esse raio, que é um cone, né, na verdade, que é o cone de aproximação, você já tem ele já determinado há muitos anos, que é o da base aérea do Guarujá. Você imagina você faz um outro agora, as dificuldades que você iria ter com edificações já prontas e tudo Eu isso. entendo impossível, viu, Wagner? Como você bem disse, com essas questões técnicas, eu entendo impossível muito o Guarujá ter um aeroporto com a capacidade. Só uma coisa, tem o Paulo Sérgio do Boqueirão, já para engrandecer o debate. Paulo Sérgio, obrigado pela sua participação. Ele tem uma pergunta assim: quero dar o parecer sobre o aeroporto do Guarujá, pois em 1958, há 56 anos atrás, aterrissávamos no aeroporto da base aérea. Naquela época já não era mais só militar, já fazia voos normais. Paulo Sérgio, desculpa, eu realmente desconheço, até porque... Mas existia assim. Já operou comercialmente? Já operou. Só foi breve, mas operou. Não me recordo. Eu me recordo dessa... Até porque eu sou um pouco mais velho que você, Durval. Eu deveria me recordar. Pelo menos na advocacia. Mas se o Paulo Sérgio está falando, é porque... Mas eu posso dar um parecer ao Wagner. Eu acho que não tiro a dúvida, obviamente, do Guarujá. Mas eu acho que em vez de Santos, eu acho que nós seria muito interessante a área de Itanhaém. Existe inclusive projeto para isso. Justamente, que é uma área pronta. Um não exclui o outro. Área pronta. Exatamente. Não, mas um não exclui o outro. Não. É a mesma coisa que a ligação de ponte. Pelo contrário, nós temos necessidade de dois até. Nós podemos ter o túnel para o Guarujá e precisamos, além disso, uma outra ligação seca, que pode ser uma ponte, ligando Santos a Santos, na outra extremidade do porto. Podemos ter ainda mais uma outra, quer dizer, eu acho que uma não é excludente da outra. Até pela distância, o de Itanhaém seria muito bom também se tivéssemos, até porque comercialmente seria interessante. Inclusive para Praia Grande, né? Praia Grande é um reduto de pessoas. Quanta gente desce Praia hoje. Grande hoje, o pessoal da Praia Grande está escutando a gente. Se você fizer uma análise de como era Praia Grande há 15, 20 anos atrás, e hoje é um espetáculo. Aliás, eu vi nos jornais hoje a proposta de alteração da estrutura, do visual dos quiosques na Praia Grande. Está aí, não é concorrente, é um exemplo bom que a gente precisa levar para o Guarujá, como o Santos fez, né? A estrutura nova dos quiosques. Praia Grande, eu vi no jornal a maquete, o desenho lá, muito bacana. Praia Grande também merece. Apesar que tem um aeroclube lá, né? Tem uma pista pequena em Praia Grande. Mas o aeroclube não existe mais. Já não existe. Só tem a pista, já. Né? Ou já virou o prédio ainda? Se não virou, vai virar, certamente. O aeroclube era interessante, mas era um núcleo bem fechado, né? O importante é a gente se unir às 9 cidades, quem sabe 10 um dia, né? Com essa batalha nossa pela emancipação de Vicente de Carvalho. Eu ia tocar nesse assunto. Quem sabe 10, que nós somos cidades irmãs, co-irmãs, como se diz. Né? A gente não pode criar o bairrismo ao ponto de... entender que são cidades adversárias, a questão de Santista, ao contrário. Nós somos todos aqui da região. Somos todos da Baixada. A verdade é o seguinte. E torcedores do Peixe. Você falou uma coisa. Torcedores do Peixe. Você falou uma coisa, o Paulo Sérgio falou, e é verdade. Antes havia uma briga, eu vou para o Guarujá, não, Guarujá que é bom, as praias do Guarujá, só ia rico para lá, né? Aquela orla, tudo. Hoje já você vê que o negócio é mais... Não, as praias, mas Durval, as praias são melhores mesmo, isso é fato. Não, mas as praias são melhores. Nós nunca chegamos como Santista, né? Como Santista, a gente sempre... vamos ao Guarujá, gente, quantas vezes saímos de nossa casa para passar um fim de semana no Guarujá. Por quê? Porque realmente a gente sabe. Não, Pernambuco, a praia de Pernambuco era chamada de praia do Santista. Ainda né? Final de semana lá. E nós recebemos com o maior orgulho. Mesmo, né? Hoje acho que é o Tombo. O Tombo também. O Santista hoje vai para o Tombo. E, inclusive, quando nós, crianças, ainda íamos para a praia de São Lourenço, que era maravilha, depois é que construíram lá e praticamente fecharam as portas. Aquilo é um absurdo, aquele fechamento, né? Mesmo aquele trajeto
que se faz de Guarujá a Bertioga é que eu acho que é um trajeto que deveria ser cultivado mais. Ah, que vai até a balsa, né? Isso. Vai até a Prainha Branca ali. Aquilo deveria ser mais cultivado. É maravilhoso aquilo. Aliás, Guarujá, a vocação da cidade de Guarujá, ela é turística por motivos que não precisam ser declarados aqui, né? Óbvios, são motivos óbvios. E até hoje não chegou um gestor que sentou naquela cadeira, não teve um grupo de vereadores que entendessem definitivamente que a vocação da cidade de Guarujá é turística. Porque é importante, né? É absolutamente importante. Você precisa ter um planejamento. Nós temos uma demanda. Direcionar essa vocação. Claro. Falar, bom, então é o que você estava falando sobre necessidade e prioridade. Exatamente. Então, priorizar. Olha, nós temos a vocação para o turismo. Então, vamos massificar os investimentos na área de turismo, vamos qualificar a mão de obra, vamos sinalizar melhor, vamos ensinar como faz, vamos investir até para a população poder se aproveitar, se apropriar dessa riqueza natural que promove o turismo. Sim. E poder usufruir disso. Né? É importante esse planejamento. Sem dúvida. O brasileiro peca muito na falta de planejamento. A indústria do turismo hoje no mundo é a que mais rende e a que menos polui. Pô, não precisa falar mais nada. O Guarujá pode desenvolver projetos turísticos na área de turismo ecológico, por questões óbvias também. Nós temos o mar maravilhoso, nós temos Mata Atlântica, temos manguezais que podem ser explorados do ponto de vista do turismo ecológico. O turismo de verão, o turismo de lazer, que obviamente é o normal. Os manguezais de Cubatão. Sem dúvida. E o turismo de negócios. Nós temos o aeroporto, nós temos um centro onde movimenta uma economia enorme, viu, Wagner? Santos é sim, do ponto de vista econômico, Santos é o que mais movimenta dinheiro e vai continuar movimentando, principalmente com o pré-sal. Focando no turismo, nós temos uma rede hoteleira, tanto Santos como Guarujá. Sabe qual é a cidade da Baixada que tem mais leitos de todos, das 9? Guarujá. 9 mil leitos. 9 mil leitos de hotel, pousadas, grandes, pequenas, hotéis grandes e médios. Isso há muitos anos. Há muitos anos. Não cresce, mas continua sendo a maior. Então é preciso uma gestão de turismo no Guarujá, como nunca houve, profissional, não política. Porque esta é a vocação da cidade. Aí eu lhe pergunto uma coisa, aí eu estou tirando Guarujá, vamos a Vicente de Carvalho. Sim. Esse é um sonho que eu sei que você tem dentro do seu coração e gostaria muito que você transbordasse daquela nossa ideia de transformar Vicente de Carvalho num novo município. Nós conversamos bastante sobre isso já, né? Conversamos também quando nos reunimos em São Paulo, lá, com o deputado Ricardo Zar, com o Marco Boteon, com o Aloísio, sobre a questão da emancipação de Vicente de Carvalho. As pessoas perguntam, é bom ou ruim? E eu respondo tecnicamente. Eu não vou dizer se é bom ou ruim, eu vou colocar alguns dados e vou deixar que você, telespectador, decida se é bom ou ruim ou não. Hoje, o orçamento do Guarujá, aprovado para esse ano, melhor, para 2014, vai beirar 1 bilhão e 300 milhões de reais. O Itapema, ou Vicente de Carvalho, carinhosamente chamado de Itapema, tem exatamente a metade da população do Guarujá, ou seja, 150 mil moradores, tem exatamente a mesma força política eleitoral, tem 100 mil eleitores, nós temos 200 mil no Guarujá. Eu quero saber da senhora prefeita, que está aí, que esteve, e dos demais prefeitos que passaram, se eles destinavam metade do orçamento para a população de Itapema. Óbvio que não. E digo mais, nós fizemos estudos, inclusive com o Rodolfo Amaral, que nos ajudou aí apresentando alguns dados aí técnicos a respeito fiscais de recolhimento de impostos e tal, como encher lá o cofrinho lá da prefeitura, de onde vem o dinheiro. E ficou provado que hoje o Itapema emancipado, o Vicente Carvalho se tornando uma cidade com 150 mil pessoas, com 100 mil eleitores, iniciaria sua vida com um orçamento de 400 milhões de reais. 400 milhões de reais. Em São Paulo são 645 municípios. O Itapema ia nascer na 30ª posição em orçamento. É possível ou não essa cidade ser independente? Basta ter uma Câmara decente, que seja honesta e não corrupta, basta ter um gestor que entenda, aí sim, a prioridade... É quebrar o Guarujá, né? Então, aí vem a contrapartida. Neste sentido, o Itapema teria que vestir a sua vocação, que é comercial, com aquela avenida punjante, Tiago Ferreira e Santos Dumont,
que é a área comercial, atividade comercial, mas principalmente a área portuária. A vocação do Itapema é portuária e comercial. Aí sim, o prefeito que sentasse na cadeira do Guarujá separado, eu não digo separado, eu digo dividido, mas no bom sentido, porque quando você tem muitas responsabilidades, você divide, você consegue equacionar melhor. Não é separar o Itapema do Guarujá, é dividir responsabilidades para administrar melhor. E aí sim, o Itapema com a sua vocação direcionada, porto e comércio, o próximo prefeito do Guarujá dividido, separado, assim seja, vai ter que encarar a vocação que a gente acabou de falar, que é turística. Eu vivi isso na Praia Grande. E se planejar, né? Viu? Planejamento é a palavra-chave para a gestão pública. Eu vivi isso na Praia Grande. Praia Grande pertencia a São Vicente. Emancipou, olha o que Praia Grande se transformou. Posso dar um dado? Boa, Duval. Você me deu um dado aí, você me falou, eu lembrei de uma coisa muito legal. Bertioga também. Bertioga é emancipada há 22 anos, 20 anos, alguém me corrija aí. 22? 22. O ano anterior da emancipação de Bertioga, o orçamento que Santos mandava para lá beirava 10 milhões de reais. Sabe qual é o orçamento de Bertioga hoje? Sim. 350 milhões de reais ao ano. Está no jornal aqui. Tá aí? Tá. Então, se você vê, em 22 anos, o orçamento aumentou 35 vezes. 35, 10 milhões para 350 milhões. É como Praia Grande. A população aumentou 35 vezes? Não. O que significa isso? Que eu consegui colocar para aquela população um orçamento mais digno, um orçamento maior. Não estou dizendo que Bertioga hoje é uma cidade que beira os índices de uma cidade sueca ou dinamarquesa. Não é isso. Mas certamente a emancipação trouxe grandes e boas melhorias para Bertioga. E a gente conseguiu passar na Câmara lá em Brasília, no Senado, a lei que autorizava as assembleias legislativas a receberem os pedidos de emancipação, né, de separação, entre aspas. E a Dilma, nossa presidente, vetou. Desculpa te interromper, só que me bateu uma curiosidade agora que eu acho que é importante e deve estar passando pela cabeça dos nossos telespectadores também. Houve um plebiscito, alguma coisa? Não. Porque eu acho que é importante ouvir a população de forma geral. Como é o processo? O processo é assim. Você entra com um pedido junto à Assembleia com o número de assinaturas dos eleitores, 20%. Ou seja, 100 mil eleitores, 20 mil assinaturas de eleitores só do Itapema, só da zona eleitoral de Vicente de Carvalho. Apresenta na Assembleia, a Assembleia faz um estudo fiscal, econômico, se é viável a criação, porque os técnicos vão deixar criar um município falido. O município precisa já nascer e andar sozinho. Exatamente. Se essa comissão na Assembleia, conforme a lei prevê, ela entende que é viável o município, ela comunica o prefeito da sede, comunica o TRE e chama o plebiscito. E aí no plebiscito vai votar tanto aqueles que são do distrito, mas também a sede. Claro. Então o debate é aberto e a lei é muito rigorosa, quase impossível nascer com base na lei. Essa lei que nasceu no Senado, foi para a Câmara, houve alteração, alguns destaques, voltou para o Senado acolheu os destaques da Câmara, aprovou, mandou para sanção da presidente Dilma. Segundo bastidores, que a gente tinha contato lá em Brasília, ela ia sancionar. Ela vetou. Vetou sob o argumento de que poderiam nascer cidades falidas e que aí a União ia ter que bancar. Ela foi muitíssimo mal orientada. Porque a lei é rigorosíssima, Rogério. Rogério. Na cara que foi política por pressão política. Foi pressão política. Agora, de todas as cidades no Brasil, que iam pleitear, os distritos que iam pleitear a sua independência, aqui ia nascer maior, mais forte e mais, com possibilidade de crescer rapidamente, era o Itapema. Mas, Ailton, a gente vai poder falar sobre isso em outra oportunidade, tenho certeza, até porque esse assunto é de interesse de todos. Sem dúvida. É meu também e de todos, eu acho que é importante. Legal. Deixa eu só, eu não posso deixar passar que os telespectadores escreveram. O Paulo Sérgio, que veio participando com a gente, falando sobre o aeroporto disso, ele diz o seguinte: o João Vilela disse que no dia 22 de fevereiro de 2013, ele é comentarista, ele estava aqui no dia 22, eu acho que ele estava comigo, ele disse que o avô já viajava pelo aeroporto do Guarujá.
Em 1958, eu voei com o avião da Real Transportes. Real Transportes Aéreos, tendo pousado no Guarujá. É que vocês são mais novos e não sabem não, disso. Eu lembro. O Durval sabe disso, Paulo. Eu não lembro. E o Escandon, para o Durval. Afinal de contas, Durval, onde é o seu consultório? Estou com dor de dentes, né, Durval? Aproveita e já fala para o Escandon, um abração para o Escandon. O Escandon, toda vez que vem aqui também, faz um programa muito bacana. Você precisa passar o endereço do seu consultório. Um grande consultório. abraço para você, é um prazer em ver que você está junto com a gente aqui. Rua Carvalho de Mendonça, 345, e meu telefone é 3232-7840. Tá bom, Escandon? Vai lá e agradeço a você. Trata dessa dor de dente, Escandon. E o Roberto da Ponta da Praia, mandar um abração para o Roberto também. Ele gostaria de ouvir a opinião do Ailton e da mesa sobre o VLT, o túnel, que na minha opinião ambos serão construídos em lugares errados. Isso a gente vai ter que discutir numa próxima oportunidade, infelizmente, porque o nosso programa está chegando ao final. Durval, quero agradecer a sua presença de novo. Obrigado, espero que a gente possa estar muito em breve fazendo outro programa juntos. Se Deus quiser, obrigado a você. Obrigado, Ayrton, também pela sua presença ilustre aqui. Esperamos que agora, com os aniversários que vêm pela aí, dos municípios citados, né? Praia Grande, São Vicente, Santos, não é? Então, que a gente tenha realmente satisfação das obras que nossos prefeitos deverão nos apresentar para este ano de 2014. É isso aí. Ailton, obrigado também. Primeira vez que a gente faz o programa junto, foi um prazer. Espero que você venha em outras oportunidades, que é muito bacana discutir com você. Você é uma pessoa que procura se manter muito antenada nas coisas que estão acontecendo, principalmente no que se refere à política da sua cidade, da nossa região. E eu quero ter você aqui muito mais vezes, claro, né, se Deus quiser. Obrigado pelo convite, é um prazer estar contigo, Rogério, Durval. Obrigado pelo convite, o Durval deu um toque pra gente vir. Você já tinha me falado, né, lá em São Paulo. Eu estou muito feliz, eu sei que a audiência aqui é muito bacana e fazer um pedido aqui, ao vivo, né? Vamos colocar a TV Com no Guarujá. A gente precisa ter uma TV, um programa com essa qualidade, com essa independência e com essa vontade de fazer com que o cidadão tenha esclarecido os seus direitos, mas principalmente acesso a serviço público eficiente. Estou muito feliz, eu que agradeço, boa noite a todos. Obrigado. E para vocês que ficaram com a gente até agora, foi um prazer enorme tê-los conosco, é sempre muito bom. Eu também fiquei muito feliz, por isso que eu já iniciei o programa dizendo de que agora o nosso programa está ao vivo, também na Praia Grande, São Vicente, e eu espero que logo, logo a gente possa estar abraçando as outras cidades da região metropolitana também, porque esse programa é nosso, esse programa de todas as entidades que participam e com o objetivo simples e claro, levar discussão, levar ideias, tudo a vocês, que vocês participem, que a gente consiga transformar a nossa cidade, a nossa região num lugar cada vez melhor. Fiquem com Deus, quero aproveitar que foi dito aqui pelo Ayrton também, mandar um abração ao Dr. Marco Boteon, que tem feito um trabalho exemplar e excelente à frente da DRS 4. Um grande abraço, fiquem com Deus.